Indonésia, um país mais que diferente. O nome Indonésia é derivado do grego e foi atribuído a esse arquipélago por volta do século XVIII. Trata-se de uma composição formada pelas palavras Indus, que significa Índia, e Nessoi, que significa ilhas, que juntas significam Ilhas Índicas. Antes da popularização do nome, o termo Ilhas Malaias ou Arquipélago Malaio também fazia referência ao atual território indonésio. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Indonésia ou República da Indonésia é um país arquipélago localizado na região sudeste da Ásia, em uma área de encontro de placas tectônicas. Com uma população de quase 280 milhões de habitantes, sua capital é a cidade de Jakarta, que fica situada na ilha de Java. O território indonésio fica entre os oceanos Índico e Pacífico, sendo caracterizado pelo clima tropical quente e úmido, com um relevo formado por planícies litorâneas e montanhas no interior. As atividades como o turismo têm grande importância para a economia do país, embora a indústria tenha tido um papel decisivo no seu crescimento econômico recente. Um pouco da história da Indonésia. Registros arqueológicos indicam que o território indonésio já era ocupado há milhões de anos e pontes terrestres hoje submersas permitiam o traslado entre o que são as ilhas do arquipélago. As navegações dos povos indonésios para outras regiões da Ásia eram uma realidade muito antes da intensificação do comércio nas ilhas, fato que se deu a partir dos primeiros séculos da Era Comum. Neste mesmo período, foram introduzidas no país as religiões budista e hinduísta. Já a religião islâmica foi introduzida por volta do século XI. No século XIII, precisamente no ano de 1290, o território foi incorporado ao Império Majapahit, originário da Malásia e de tradição hindu. O território permaneceu sob o seu domínio até a primeira metade do século XVI, quando os europeus começaram a se estabelecer no país. Os portugueses foram os primeiros, seguidos pelos holandeses durante o século XVII. Outros povos europeus, como os franceses, também se fixaram em ilhas indonésias, mas foi a Holanda que constituiu uma colônia no país até o século XX. Entre 1942 e 1945, a Indonésia esteve sob ocupação japonesa e a independência do arquipélago foi conquistada após uma série de levantes e revoltas internas. Durante a década de 80, teve lugar um intenso processo de industrialização na Indonésia. Politicamente, as primeiras eleições livres ocorreram no país ao final da década de 90, com a derrubada de Haji Mohamed Suharto, um general que chegou à presidência após um golpe em 1967, quando teve início a uma ditadura no país. Sendo o quarto país mais populoso do mundo, com um território de 1.910.931 km² de extensão, a Indonésia tem mais de 17.500 ilhas, situadas entre os oceanos Índico e Pacífico, chegando até a região da Melanésia, próxima à Austrália. Cerca de 6.000 dessas ilhas são habitadas. Dentre as ilhas que compõem a Indonésia, destacam-se a Ilha de Java, sendo a mais populosa do país, onde vive mais de 145 milhões de pessoas. A Ilha de Java representa um dos territórios mais densamente povoados do mundo, com mais de 2,6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Levando em consideração toda a superfície da Indonésia, a densidade demográfica vai para 152,6 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parcela da população da Indonésia, correspondente a 57,9%, vive nas cidades, embora seja bastante elevado o percentual de moradores na zona rural. Jakarta, a capital da Indonésia, concentra mais de 11 milhões de habitantes, o que a torna, assim, a maior cidade do país. Diversas outras aglomerações urbanas concentram também mais de 2 milhões de habitantes, como Bekasi, Surabaya, Depok, Bandung e Tangerang.
É também na Indonésia que encontramos outras ilhas como Sumatra, que fica a oeste de Java, Bornéu, onde fica o território indonésio de Kalimantan. A Indonésia divide essa ilha com Brunei e também com estados pertencentes à Malásia. Celebes, a leste de Bornéu, forma com as ilhas listadas acima a região das Grandes Ilhas de Sonda. Nova Guiné também pertence ao arquipélago, está a leste, onde faz fronteira com a Papua Nova Guiné. Já ao sul temos as pequenas ilhas de Sonda ou Sunda. Essas ilhas são um grupo de arquipélago malaio. Juntamente com as grandes ilhas de Sonda, a oeste, integram um arco vulcânico formado por subducção ao longo da fossa de Java, chamado Arco de Sonda. Este arquipélago está distribuído sobre uma gigantesca área de encontro de placas tectônicas, sendo uma região de alta instabilidade geológica, sujeito à ocorrência de terremotos e tsunamis. O clima nesse país tão diferente é o tropical quente e úmido, com temperatura que pode variar entre 18 e 38 graus. A cobertura vegetal do arquipélago é formada por pântanos e mangues ao longo da costa e por florestas tropicais no interior. Essas florestas são consideradas um dos territórios mais densamente florestados do mundo depois da Amazônia. Localizado na ilha de Nova Guiné está o rio Sepik, o maior curso de água da Indonésia. Esse rio percorre 1.126 quilômetros entre os territórios indonésio e da Papua Nova Guiné. A formação de grandes lagos nas caldeiras de vulcões inativos, que se destacam tanto em extensão quanto profundidade, também compõe a paisagem desse arquipélago. Caracterizado por planícies litorâneas, podemos observar ainda ao longo da costa a presença de recifes de corais. A elevação média dos terrenos na Indonésia é de 367 metros. O ponto mais alto do país é a Pirâmide Carstens, uma montanha de 4.884 metros de altitude, muito disputada por escaladores. Sendo a maior economia do Sudoeste Asiático, a Indonésia é um dos novos tigres asiáticos. O país faz parte de um grupo de países que experimentou um rápido processo de crescimento e industrialização e que é formado por outros 4 países da região, como Vietnã, Malásia, Filipinas e Tailândia. A cultura desse povo foi formada ao longo dos séculos pela influência dos povos nativos do Sudoeste Asiático e também por aqueles que faziam do arquipélago um entreposto comercial. Hoje nas ilhas existem mais de 300 etnias que possuem suas próprias tradições e costumes, entre os quais estão javaneses, sudaneses, malaios, madureses e outros. A gastronomia varia de ilha para ilha. Alguns dos pratos principais da Indonésia são o nasi goreng, um arroz frito presente em muitos países asiáticos, e o rendang, um preparo de carne com especiarias de longo cozimento. A Indonésia possui o 7º maior sistema hidroviário do mundo. É grande também o número de portos marítimos e aeroportos e linhas ferroviárias. As hidrovias somam mais de 21 mil quilômetros e são muito utilizadas, sobretudo no transporte entre as ilhas. Embora o sistema rodoviário contemple quase 500 mil quilômetros de vias, 213 mil quilômetros não se encontram pavimentados. A Indonésia tem uma das leis antidrogas mais rígidas do mundo, que inclui até mesmo a pena de morte para o crime de tráfico. Quem for pego com mais de 5 gramas de droga pode ser condenado à morte. A lei não prevê exceções para estrangeiros. O presidente do país deixa bem claro que não haverá mudança na legislação e que os condenados no corredor da morte não serão perdoados. Estrangeiros frequentemente são executados no país. Eles costumam ser detidos na ilha turística de Bali ao tentar contrabandear drogas. A pena de morte tem ampla aceitação na sociedade da Indonésia. Sendo uma república presidencialista, o presidente da república desempenha as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Presidente e vice-presidente são eleitos por meio do voto popular para exercerem mandatos de 5 anos com possibilidade de reeleição. O poder legislativo na Indonésia é representado pela Assembleia Consultiva Popular, um órgão bicameral formado pelo Conselho Representativo Popular e pelo Conselho Representativo Regional. A Indonésia possui 400 vulcões, dos quais 100 são ativos. Um deles é o Krakatoa, que entrou em erupção no ano de 1883 e foi uma das erupções mais violentas de todo o mundo. O arquipélago tem a maior população islâmica do mundo.
Está entre os países com a maior biodiversidade animal do planeta, junto com a Austrália, Brasil e outras 14 nações. É o país de origem do dragão de Komodo. Suas florestas são o habitat dessa espécie que é considerado o maior lagarto do planeta. A idade mediana de sua população chega a 31 anos, enquanto a expectativa de vida no país é de 72,82 anos. Foi na Indonésia que aconteceu o tsunami de 2004, o maior da história do país. Essa catástrofe natural causou um prejuízo material de 14 bilhões de dólares e deixou quase 230 mil mortos. Alguns lugares, devido à destruição, tiveram que ser reconstruídos do zero. Atualmente, a Indonésia é uma das principais economias da região do Sudoeste Asiático, apesar de lidar ainda com muitos problemas internos envolvendo corrupção política, desigualdade social e pobreza. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!